Boa tarde. Opa, tá alto. Oi, boa tarde. Estamos aqui hoje para fazer uma conversa que eu acho que acabou... Pode começar. A gente vai fazer o streaming aqui de casa. Pode já engatilhar. Tá bom aqui? A gente vai fazer uma conversa aqui hoje que eu acho que acabou vindo num momento muito oportuno, né? Tendo em vista tudo que aconteceu essa semana no cenário político brasileiro. Acho que é um bom momento para se discutir o jornalismo. Nós temos aqui hoje a honra de receber dois grandes jornalistas. Por favor, Paula Cesarino, ombudsman da Folha de São Paulo. João Paulo Charlot, por favor, do Nexo. E comandando aqui o papo hoje, o nosso repórter Lucas Ferraz, da Agência Pública. Só falar umas coisinhas aqui antes da gente começar e eu passar a palavra aqui para o Lucas. Para quem não conhece, a Casa Pública é o primeiro centro cultural de jornalismo do Brasil. E a dinâmica da conversa pública ela funciona de uma forma bem diferente. Ela é uma entrevista ao vivo, ela não é uma palestra acadêmica, ela flui de uma forma bem informal, é uma conversa íntima, e o próprio público também participa. Então, eu vou estar passando com essa prancheta, vocês podem levantar a mão quando quiserem fazer uma pergunta, e aí eu vou inserindo ela aqui junto com o Lucas no momento que for melhor para o papo. Então, não é uma fila de perguntas, ela vai entrando no momento que for mais adequado. Depois do papo hoje, vocês estão convidados para conhecer aqui essa exposição, que é do Felipe Abreu, chama A Terceira Margem do Rio. É uma exposição muito bonita sobre o tráfico de madeira na Amazônia. Então, por favor, depois vocês estão convidados a dar uma volta e conhecer. Lucas, vou passar a palavra para você. Obrigada. Oi. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês dois. Como a gente estava conversando aqui antes, o nome da mesa da conversa é Quando o Jornalismo Erra, mas talvez fosse melhor rebatizá-la para Quando o Jornalismo Não Erra, né? Como a Paula própria falou. E calhou de ser nessa semana bombástica, quer dizer, nessa semana que o país teve aí uma revelação bombástica feita pelo Lauro Jardim no Jornal o Globo, na quarta-feira. Depois, quando as informações começaram a sair, causou aí uma enorme polêmica a frase citada na primeira matéria do Lauro Jardim, que tem que manter isso aí, né? Enfim, o áudio depois revelado mostrou que não era muito bem assim o diálogo do presidente com o dono da JBS. Então, enfim, queria, para iniciar essa nossa conversa, saber de vocês o que vocês acharam aí dessa matéria do Globo e depois, enfim, da forma como isso foi colocado no áudio e enfim, os desdobramentos que ainda estão que ainda estão para acontecer, né? Enfim, em relação a isso. A gente viu que há pouco o presidente falou sobre isso em Brasília. Obrigado. Alô, tudo bem. Entrar direto na coisa, né? Eu trabalhei nesse assunto essa semana, né? Escrevendo sobre ele e tal. Então, ficou forte para mim a cronologia da coisa. Porque, quando surgiu na quarta-feira, a informação do Jornal o Globo e depois do Jornal Nacional era de que a gravação continha a declaração do Joesley de que ele pagava uma espécie de mesada para o Eduardo Cunha na cadeia e que ele contou isso para o Temer no Palácio do Jaburu e o Temer respondeu isso, né? Tem que manter isso aí, viu? Essa era a única informação disponível naquele momento. Então, era um furo do Globo que dizia que essa gravação existia. E foi com base nisso que o dia transcorreu. A noite transcorreu e o dia seguinte.
O Temer, quando faz o primeiro pronunciamento dele, em que ele diz que não vai renunciar, ele começa dizendo que não teve acesso à gravação. Então, você vê o nível de desinformação que existia. A fonte era, até então, uma só. É só depois disso que aparece, finalmente, o áudio. E o áudio, efetivamente, não traz a palavra mesada, não traz a palavra propina, não traz a palavra dinheiro. É um diálogo muito menos assertivo a esse respeito, o que fez com que a Folha dissesse que era um diálogo inconclusivo. E aí a pergunta que a gente se fazia era, bom, então de onde veio essa constatação tão forte inicial de que se tratava de um relato de dinheiro, uma interpretação de quem, né? E foi só então que veio o documento da Procuradoria-Geral da República, onde logo no início ele cita, ele diz, aos 11 minutos e não sei quantos segundos, existe um diálogo entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer, onde... E aí o procurador preenche as lacunas e ele afirma que esse trecho do diálogo diz respeito ao pagamento mensal de dinheiro para o Cunha, etc. E tal. Aparentemente, só o próprio Lauro pode dizer, mas aparentemente a informação que ele tinha era essa, e não o áudio. Portanto, o que ele reportou, do meu ponto de vista, foi essa constatação da PGR. Agora, quem é a PGR, né? Ela é quem pede a abertura da investigação, ela é quem está na parte acusatória. Frequentemente, isso vem com essa força, né? O que poderia... A mesa é sobre erros, né? Ou imprecisões, ou tudo que esteja sob esse guarda-chuva, né? Eu acho que sempre que a gente fornece mais informação e é mais preciso, a gente reduz o risco de ser inacurado ou de errar, né? O que ajuda? Ajuda a dizer que a informação é da Procuradoria, que a Procuradoria é responsável por... Né? Ou quando você fala de uma delação, dizer, esse é o que estágio da investigação isso é. Isso pode motivar a abertura de inquérito, quer dizer, situar aquela informação em relação ao processo todo. Porque a minha mãe, quando ouve uma autoridade, que ela não sabe o que é MPF, o que é PF, o que é PGR, né? É alguém importante o bastante para estar no jornal, dizendo que uma pessoa cometeu... Sou eu? Era isso. Paula, você acha que o Lauro Jardim poderia ter sido mais cuidadoso na divulgação dessa primeira reportagem sobre isso? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Acho difícil, enfim, acho que não é meu papel aqui julgar o Lauro, enfim, essa é uma função, enfim, até por questões éticas não é o caso. Mas a minha impressão é que, em todos esses casos, o que é fundamental é um pouco o que o João Paulo acabou de falar, que é você passar para o leitor o que é que você tem, de onde vem a sua informação, qual é a abrangência dela. Então, a impressão que você tem, no caso do Globo, é que, de fato, ele tinha uma parte da história, não tinha a história toda. Então, precisaria ter ficado claro que aquela história era uma parte dela, que, por exemplo, em um momento se diz assim, o Globo não ouviu o áudio. Esse cuidado era decisivo, porque isso leva o leitor a poder julgar. Bom, ele está falando isso porque ele tem uma informação de algum lugar que ele não sabe qual é, que também acho que deveria ter sido falado, mas não ouviu. Então, eu posso, pelo menos, ter o direito à dúvida de que essa informação é exatamente nesse sentido. Então, enfim, o que eu acho é o seguinte, o jornalismo, nesse momento, está vivendo, de fato, tempos que eu acho que nunca houve. Assim, a quantidade de informações por segundo que cada um tem recebido, você pega ontem, por exemplo, era desesperador, você ficava acompanhando nos sites a quantidade de notícia que ia saindo. Quer dizer, era 80 milhões para Dilma e mais 70 para o Lula, mais o Aécio, não sei o quê, mais teve uma gravação do Gilmar Mendes com o Aécio, enfim, é muita informação. Então, enfim, nada disso justifica que você, no final, tenha um resultado ruim. Mas o que eu acho que os jornais têm que, cada vez mais, criar mecanismos de como receber essas informações, processá-las e passar para o leitor. Você tem, por exemplo, o desafio da concorrência, quer dizer, você está recebendo, eu estou recebendo, todo mundo está recebendo, todo mundo vai colocar.
Será que você precisa colocar imediatamente mais rápido do que os outros, sem ter lido, sem ter um mínimo de reflexão, de calma? O que é melhor para o leitor? É ter uma informação mais rápida, mas menos precisa, ou você ter um pouco mais de tempo para poder dar uma informação de maior qualidade? Acho que isso é um pouco uma decisão. Então, no caso específico, eu acho isso. Eu acho que é um caso que o que me estranhou é a reação rápida, que não foi isso. Assim, o Globo deu essa notícia, que acho que tem essas deficiências, no sentido de não saber exatamente assim, em que ela era baseada. A rapidez com que colunistas, jornalistas, mercado, empresário condenaram o Temer, já pedindo a renúncia, foi um caso um pouco surpreendente. E, no dia seguinte, você começa a ter uma reversão, porque as pessoas começaram a ouvir, não é bem isso, será que é? Mas, ao mesmo tempo, também não dá para você voltar tudo para trás, porque tem uma gravação, tem um encontro estranho de um presidente no subsolo de um palácio, com um empresário que não se identificou. Tem um monte de elementos também que criam uma situação complicada para o presidente. Então, assim, não dá nem para dizer que condenar o Temer imediatamente, nem para dizer que não tem nada. Então, eu acho que a dificuldade dos jornais foi um pouco conseguir organizar todo esse material. É interessante que a gente viu, depois desse episódio, os 3 principais jornais brasileiros com uma postura muito diferente em relação a outros episódios da Lava Jato, né? O Globo pediu a renúncia do Temer no editorial ontem, a Folha cobrou explicações dele, mas fez essa ponderação de que a conversa em relação ao Cunha era inconclusiva, e o Estadão, por outro lado, fez um artigo, se eu não me engano, também ontem ou na quinta-feira, cobrando responsabilidade, que é um momento grave, que não se pode julgar assim, o Temer, no caso, né, sem cuidado necessário. Mas, nesse caso, fica evidente também um padrão da imprensa na Lava Jato nos últimos 3 anos, né? A gente tem acompanhado uma dependência muito grande dos jornalistas e dos jornais, de todos nós, pelos documentos, por aquilo que é vazado pela investigação, que é repassado, que os jornalistas conseguem, enfim. E esse trabalho, de como algumas vezes é feito, de tentar identificar falhas ou buscar pontos cegos, etc., isso ainda acontece de uma forma um pouco isolada. O que eu queria saber de vocês quais são os erros de procedimento, no caso específico da Lava Jato, na avaliação de vocês nos últimos anos? Se há esses erros de procedimento também, segundo vocês? Eu acho que tem várias coisas aí. Primeiro, você tem, também voltando um pouco ao que você lembrou, a sensação, muitas vezes, de que os jornalistas esquecem que o Ministério Público é parte. Né? Então, é uma parte da história. Você tem quem acusa, você tem quem defende. Então, os jornais comem muito na mão do Ministério Público. E, como as informações não são dadas oficialmente, são passadas de forma, enfim, em off, em situação e tal, então, isso torna a situação pior ainda. Então, acho que tem uma questão. Uma das falhas, acho que é acreditar demais sem questionar o Ministério Público, sem questionar aquelas informações, a qualidade delas, as contradições, as falhas. Acho que isso é uma coisa que fica muito claro. Acho que talvez esse seja um dos pontos principais. O que mais? A Lava Jato é muito nova, assim, você não tem paralelo. Então, a gente está tendo um privilégio, ao mesmo tempo, uma dificuldade, que é de inaugurar um negócio que não é comum. Quer dizer, quando que a gente teve figuras tão importantes do mundo empresarial e do mundo político abrindo o coração, ou mais que isso, né? Também agregando lorota, mas, enfim, falando dessa forma, né? Eu dei dinheiro para o presidente da República, isso é novo. Em circunstância normal, se uma pessoa é tão importante quanto o dono da JBS, que é a empresa que mais financiou campanhas políticas em 2014, uma empresa da qual o BNDES é parte, da qual o Estado brasileiro é parte, uma situação muito sui generis e tal, chega e diz para a Justiça, que é um órgão crível, que tem fé pública, eu dei dinheiro para o presidente da República, você normalmente noticia isso com a gravidade que isso tem. O problema é que isso está acontecendo todo dia. E o problema é que o próprio mecanismo da delação premiada, pelo que vai se descobrindo, aparentemente premia o exagero. Toda vez que um relato é realmente espetacular, aquilo é muito atrativo para a acusação. E, evidentemente, para o leitor, através da imprensa. Então, todo mundo se seduz por uma narrativa espetacular que envolve
corrupção de uma pessoa importante no governo. Então, isso sai com a força que tem, isso é uma coisa difícil de conter, né? Se você puser uma notícia dessa na frente de uma pessoa e uma outra ponderada, a pessoa vai ler, isso é uma coisa de curiosidade humana, é muito forte. Agora, onde é que entra a importância da edição jornalística da coisa? É situar isso, vou repetir, no contexto geral. Quer dizer, qual etapa da investigação é isso? Quem está dizendo isso? Qual é o papel do Ministério Público Federal no processo? Qual é o papel de um procurador? Quer dizer, é justamente o de construir, da forma mais crível possível, uma narrativa que demonstre a culpa daquela pessoa. Então, eu dizia, quando sai a acusação, é você reportar aquela acusação da forma mais competente possível, colocando aquilo no contexto geral. Agora, fazer isso com a defesa. Porque, se quando sai a defesa, a cobertura já é tentando apontar as contradições como se a imprensa fosse parte da acusação, acho que aí não é o caso. Então, assim, quando o Lula senta na frente do Moro e fala por 5 horas, é você reportar aquilo construindo a versão da defesa e colocando os furos que possa ter, as críticas que são feitas da mesma forma que você faz quando sai a delação, para tentar criar um equilíbrio. E não é o papel da imprensa dizer qual dos dois lados vai ter a razão. Acho que esse é o papel da justiça e, depois, lendo o jornal, de cada leitor também. Agora, acho que, além disso, que para mim é meio óbvio e obrigatório, e isso serve para qualquer situação, não só principalmente de delação, que é você, de fato, ouvir os vários lados de uma história, não protocolarmente, mas, de fato, para ver o que eles têm para te trazer de informação e, eventualmente, mudar o rumo da sua reportagem, enfim. O que eu acho que fica muito claro, assim, é que os jornais têm que... O que eu acho uma das falhas de procedimento desse caso? São tantas informações em tanto tempo, mas, no mínimo, periodicamente, os órgãos de imprensa tinham que fazer pequenas análises do que já saiu. Por exemplo, a Folha até fez, por acaso, uma reportagem interessante que mostrou as contradições e erros de algumas delações. Isso é meio óbvio, quer dizer, não é possível que você tenha 60 e tantos delatores e o jornal esteja publicando diariamente 5, 6, 7, 10 matérias, 10 acusações, 10 outros lados, e não se consiga fazer um balanço, não é uma palavra, mas assim, uma análise do que aquilo de fato existe. Então, você tem que... Assim, quantas delações, por exemplo, ou pré-delações foram feitas há 1 ano atrás e houve contradição depois? Pouco se mostrou isso. Então, por exemplo, você pega o caso do Duque, se não me engano, que agora, depois de 3 anos presos, voltou a falar e acusou o Lula de algumas coisas. Estranho. O sujeito foi preso há 3 anos, está delatando, e agora está fazendo depoimento, já foi condenado, e agora resolveu falar. Então, eu acho que, assim, eu insisto, quer dizer, a imprensa tem que ter mais desconfiança, e é uma saudável desconfiança do que a Procuradoria fala e, evidentemente, do que a defesa fala. E tem que tentar mostrar em coisas reais, em pegar. Bom, então, vamos pegar o caso dos governadores. O que existe, de fato? Se disse isso, se disse aquilo, mas isso não tem sentido. Essa obra... Então, assim, é uma coisa que parece um pouco chata, um pouco de miudezas, mas é nesses detalhes que eu acho que você vai conseguir construir uma realidade, entendeu? Você vai dizer, o jornal, assim, insisto, o jornal não tem que julgar nada, o jornal não tem que dizer quem está certo, quem está errado. O jornal tem que mostrar o que existe, o que há de estranho, o que há de contraditório, o que há de... Enfim, esse é o papel do jornal. Porque, senão, para o leitor, ele fica recebendo uma quantidade de informação brutal e não chega a conclusão nenhuma. Só agregar uma coisinha, assim, acho uma sugestão de pauta, uma coisa que tem que ter perna para fazer, a gente já discutiu isso, e é interessante, valia dedicar esforço. É, por exemplo, revisitar os vazamentos. Agora, a gente já tem 3 anos de Lava Jato, fazer um levantamento dos vazamentos. E qual é o padrão do vazamento? Quer dizer, para onde pende os vazamentos? Porque o vazamento vem de um lugar, né? E aí tentar mapear. Depois que você conhece o papel inteiro, a delação inteira, você conseguir dizer quais foram os trechos vazados. Eles têm um padrão? Porque primeiro vinha isso, um trecho que alguém liberava. Depois vinha a coisa toda. E a coisa toda sempre inclui mais gente. Esse é um trabalho jornalístico que eu acho que vai na linha do que tu está dizendo que a Thaís fez, que é voltar atrás e dizer qual é o padrão da Lava Jato nesses 3 anos. Vamos pegar vazamentos, comparar o que vazou e rendeu manchete forte e tal, e depois qual era a íntegra da coisa. O que ficou de fora, o que ficou de dentro? Tem um padrão nisso? Não tem? Que interesse isso aponta aqui, né? Porque fazer uma análise crítica da informação que vem sendo passada para a imprensa, porque senão a imprensa fica de cartório, dando aval de informação de terceiro. E vocês acham que a imprensa está dessa forma, nos últimos anos, atuando
de maneira cartorial? Não sei se dá para dizer de maneira cartorial, mas eu acho que, em muitos momentos, tem um pouco essa atitude. Assim. Eu acho que você tem uma coisa que eu tenho cobrado muito nas colunas, por exemplo. Quer dizer, quais são os momentos em que houve investigação própria? Claro, é difícil. Uma coisa assim, quase não dá para concorrer. Né? O sujeito tem uma delação, o cara falando tudo, e o jornalista, coitado, vai atrás de uma história. Que história? Mas tem, quer dizer, é possível. Você tem também, aí citando o caso da Folha, enfim, porque está mais na minha memória, o jornalista Flávio Ferreira, que conseguiu levantar detalhes do sítio, supostamente, do Lula, que foram feitos através de investigação própria. Então, assim, eu acho também que os jornais se acostumaram muito a essa quantidade de informação fácil que chega para eles e não tem uma política de investimento em investigação própria. É difícil? Claro que é difícil. Outra coisa, assim, eu acho que... E tudo isso é o seguinte, tem que pensar que nós estamos falando de num cenário de corte de pessoal, crise financeira das empresas. Então, assim, as condições de trabalho das redações hoje não é uma condição fácil. Óbvio que eu faço uma análise como Busemann e pelo leitor, eu não tenho que levar em consideração isso. Quer dizer, tenho que levar em consideração o resultado final. Mas a verdade é que, por exemplo, as versões digitais dos jornais deveriam ter muito mais mecanismos que permitissem ao leitor ter essas informações, entendeu? Hoje você pega ali nos jornais, você não tem nem a íntegra das coisas. Não adianta também você pegar e jogar 18.000 horas de gravação. Ninguém vai ver 18.000 horas. Eu preciso botar 10 horas de depoimento editados e dizendo ao leitor, isso tem isso, isso tem isso. Então, assim, você tem, em tese, na mão, o mundo digital tem tantas potencialidades e possibilidades, só que, por questões, eu acho, aí, de gente, de falta de dinheiro, acaba que você perde muito isso. Acho que isso é uma das grandes falhas do jornal. Se você for comparar, por exemplo, com o New York Times, você vê a quantidade de opções que você tem para buscar informação lá, checar essas informações, é muito maior. Quer dizer, é interessante sobre essa questão do momento mesmo do jornalismo no Brasil, com as demissões. Quer dizer, é um momento com uma investigação como nunca houve no caso da Lava Jato e, por outro lado, pessoas cada vez mais deixando os jornais, enfim. Bom, ainda sobre a questão do Lauro Jardim, a reportagem trouxe essa imprecisão, né, do áudio, mas ela mostrou, de certa forma, que realmente havia aí uma investigação contra o Temer, trouxe detalhes que depois ficamos sabendo nos últimos dias. E como é que ele poderia fazer isso de um jeito diferente? A gente discutiu um pouco isso, mas esse padrão da Lava Jato você recebe uma informação, ele disse numa entrevista essa semana que estava 3 semanas, né, trabalhando nisso. É difícil também para um jornalista que está envolvido num trabalho desse receber uma informação dessa e não botar isso logo, né? Quer dizer, você tem também essa pressão do outro lado. Assim, é difícil porque tem um nome aqui, né, que é o do Lauro, assim, ficar como se a gente estivesse fazendo uma biópsia, né? Eu sequer conheço ele pessoalmente, fico assim sem saber como fazer. Mas assim, eu, por exemplo, eu não tinha essa informação de que ele estava trabalhando nisso há 3 semanas. A pergunta que me ocorreu agora, não sei se é uma coisa disparatada que eu vou dizer, mas assim, não era o caso de ter ouvido o Temer, então? Pensando agora, assim, o que impediria? Ou qual que é o problema? Você recebeu uma informação que acusa uma pessoa... a combinação com a fonte, né? Muito possivelmente. Mas aí é o tipo de combinação que você faz, aí eu começo a ter dúvida. Não, estou supondo, não tem nenhuma informação, hein? Por favor, é só uma hipótese. Porque 3 semanas é um tempo e tanto, né? Porque como é que a coisa saiu, entendeu? Já saiu assim... Porque é isso aí, né? Novamente, voltamos ao que a gente estava dizendo no começo. Saiu a versão da acusação, ponto. E aí... mas eu acho que o tempo, em tese, pode ser bom. Quer dizer, o fato de ter ficado 3 semanas com uma informação, trabalhando ela, em tese, isso, para mim, não é um problema. Pelo contrário, você tem... Teve um caso recente na Folha daquele ministro da Cultura, que acabou caindo, o Calero. A primeira informação que a repórter teve, justamente, foi 2 ou 3 ou 4 semanas antes. Então, ela teve a informação de que ele estava pensando em pedir demissão porque tinha recebido pressões do GEDEL. Então,
Aí ela foi trabalhando, foi conversando com ele, apurando por outros lados. E aí, quando a reportagem saiu, era uma reportagem de fato completa. Ela poderia ter dado logo de cara uma primeira reportagem que assim, ministro da Cultura diz que sofre pressão de ministro da Casa Civil. Entendeu? Então, assim, eu acho quase saudável que ele tenha ficado 3 semanas com a informação. Eu não sei o que ele agregou, porque também, assim, aí que tá. Por isso eu acho que é meio ocioso ficar discutindo um pouco o caso dele nesse sentido, porque assim, eu não sei qual a informação que ele teve há 3 semanas e o que durante as 3 semanas ele conseguiu de informação. Então, eu acho que não, assim, acho que não dá muito, não sei se vale muito a pena entrar nesse detalhe, entendeu? Ele que deveria falar a respeito disso, a gente vai ficar especulando. Tem uma pergunta, né? Temos sim. Uma aqui do Douglas Gonçalves, eu falei certo? Eu queria saber, porque assim, essa questão de você conferir legitimidade para uma notícia a partir do que alguém disse, por exemplo, diz delator, diz fulano, independente de quem essa pessoa seja, para o grande público, isso confere uma legitimidade. As pessoas acreditam nisso, independente se realmente aconteceu ou não. O Perseu Abramo, que é um jornalista famoso, assim, uma análise que ele publicou assim no final dos anos 80, ele analisava os padrões de manipulação das grandes imprensas e ele afirma lá que essa coisa de você conferir esse título para a notícia é um dos padrões de manipulação mais recorrentes. Assim. Eu queria saber de vocês, de dentro das redações, como vocês veem essa questão da manipulação, tanto do Nexo quanto da Folha, assim, estão em posições diferentes, assim, um mais independente do que o outro, assim. Primeiro, assim, sempre que eu dou palestra e tem pessoas mais jovens, e eu fazia isso quando eu estava no lugar de vocês, surge a palavra manipulação. Eu gosto de fazer uma provocação a respeito disso. Assim, eu manipulo informação o dia inteiro e me pagam para isso e é isso que eu faço. É pôr a mão, é manipular, é pôr a mão na informação. Então, manipular a informação não é um problema, é uma coisa boa. O problema começa quando você manipula de forma torpe, né? Quando você manipula com fim outro que não reportar com fidedignidade o que você está fazendo. Então, assim, a gente manipula e acho que no Nexo a gente tenta fazer isso de forma a agregar contexto. Então, é uma boa manipulação, a gente soca a massa mesmo, né, para ela crescer. O que a gente persegue é exatamente uma manipulação com critério editorial positivo, que seja agregar contexto, colocar aquele significado do ponto de vista histórico, quando foi que aconteceu da última vez, que consequência teve, o que isso pode gerar no futuro, como é que funciona em outro país, qual é a ordem de grandeza disso em relação ao todo, né, para que o leitor possa tomar decisões. O diz que frequentemente é um ponto de partida para o jornalismo. Por isso que a gente está falando, teve a informação há 3 semanas. Ela contou um caso do Gedel, que eu acho um caso jornalístico que me interessa muito. Assim, eu achei esse caso do Calera muito legal. Inclusive, descobrimos depois mentira do Temer, que mandou para a AGU, porque precisava resolver uma questão de disparidade de autoridade entre os órgãos. A legislação não dizia isso, era tudo muito claro. Foi tudo falcatrua ali. Partiu de uma gravação do Calera. O cara diz, né? Então, agora também, Joesley diz. Isso é um ponto de partida para a apuração. A gente tem que exatamente manipular, porque se a gente não manipula, sai isso, fulano diz, é a declaração. Ao manipular jornalisticamente com critérios positivos, com competência, o que a gente faz é agregar contexto e transformar essa declaração numa coisa que tem mais significados, que abre outros caminhos. Então, a gente não tem que se intimidar diante disso, da manipulação. A gente tem que assumir esse papel, porque uma das dificuldades que a rede social coloca é que todo mundo manipula. O que a gente tem, na verdade, são mais mãos trabalhando, né? Cada uma com o seu critério, com o seu interesse. É uma oportunidade do jornalismo mostrar a sua relevância de maneira renovada, mostrar que faz essa manipulação com critérios que são positivos para a sociedade. Porque a gente estuda, a gente faz isso, a gente se esforça, a gente dedica a vida, é o nosso trabalho. Então, uma foto que tenha sentido, um título que seja correto, uma linha fina que funcione, uma hierarquização da coisa, uma comparação, uma matéria sub que apoia, uma suíte no dia seguinte, todos os recursos que o jornalismo tem para extrair o máximo de significado daquele fato. O debate se dá, e é bom que se dê, que se estabeleça, sobre os critérios. Estamos manipulando bem? Estamos manipulando pau? Né? Então, eu gosto de ressignificar a palavra, porque senão ela deixa a gente acuado de pôr a mão nas coisas, e não tem que estar, tem que pôr a mão mesmo. Bom, só porque seguindo essa linha, tem uma outra aqui
que fala justamente sobre isso, se a imprensa é ou não neutra. Por favor, Tiago. Tiago Tenge. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é um pouco nesse sentido, que é o seguinte: a imprensa, pelo menos os grandes veículos de comunicação, eles são comandados, né, por famílias que têm interesses diretos, né, nos desdobramentos políticos e econômicos do país. Né? Então, são famílias bilionárias que, obviamente, o que a taxa de juros, a política econômica, isso influencia diretamente no seu interesse privado. Né? Então, quando as empresas de comunicação, né, nem os jornalistas, eles chegam e falam: nós somos defensores da democracia, nós somos defensores da ética, nós somos defensores da pluralidade, não seria mais fácil, né, que eles dessem realmente qual que é a opinião deles sobre um determinado fator, ao invés de ficar essa isenção que, de fato, não existe? Né? Porque, assim, eu sou jornalista, eu trabalho na Editora Globo, e eu sei que o jornalista é o elo mais fraco dentro de uma empresa de comunicação, de uma grande empresa de comunicação. Né? Porque, por exemplo, dois fatos, assim, para falar de maneira concreta. Eu lembro que ano passado, às vésperas ainda, não tinha nem acontecido impeachment da Dilma, mas estavam acontecendo manifestações em Brasília, e o chapéu da Folha era governo sitiado. Né? Então, quando se fala sitiado, é o estado de sítio, né? Uma coisa praticamente militar. E agora, hoje, né, teve uma entrevista da Folha também, em que falava que era uma aspa com um especialista da FGV falando: eleições diretas é golpe. Né? Então, esse era o título. Mas, na verdade, era uma entrevista muito mais extensa, falando da Constituição e tudo mais. Né? Então, mas o título dizia isso. Então, na verdade, assim, quando a gente hoje vive um momento em que as pessoas leem cada vez menos, né, ou, na verdade, ficam cada vez menos nas páginas, a gente vê uma página boa na internet, você ficar 10 minutos, uma retenção já é muita coisa. Né? Quando você tem essas editorializações, um chapéu falando governo sitiado, um título falando eleição direta é golpe, isso também não é uma isenção, tentar fazer uma isenção que não existe de verdade, né? Falar de democracia, de ética, que, na verdade, os grandes veículos de comunicação têm interesses muito mais próprios nisso. Queria levar esse debate. Eu acho que tem aí eu diria que uma certa mistura de questões. Os jornais têm opinião. Então, eu vou falar da Folha, que acho que é mais fácil para mim, porque, enfim, evidentemente, eu conheço lá, estou lá há muitos anos, enfim, acho que é mais claro. E acho que a Folha tem, nesse sentido, um papel muito específico. O jornal não deixa de ter opinião. Nos editoriais, o jornal dá opinião sobre a reforma da Previdência, sobre, enfim, os mais diferentes, sobre aborto, sobre drogas, sobre vários... Tem uma coisa específica que o jornal não faz, e é uma postura muito clara, que o jornal não declara voto. O jornal não muitos jornais do mundo a praxe é dizer quem apoia nas eleições. A Folha tem essa posição, é uma coisa histórica, nunca declarou e continua sem declarar. Então, uma coisa é a opinião nos editoriais. Agora, o jornal busca a isenção. É neutro? É possível ser neutro? Essa é uma discussão meio ovo e a galinha. Quer dizer, não existe neutralidade total. Ao editar, ao colocar no alto de uma página determinado assunto e o outro embaixo, eu estou tomando uma opção. Entendeu? Mas a questão é a seguinte: você é neutro, você tem um viés político, você está defendendo uma posição política, uma posição ideológica, uma posição econômica. Então, assim, eu acho que o jornal A Folha busca, de fato, o maior equilíbrio possível, daí a questão da pluralidade, de você ter várias opiniões. Acho que, em muitos momentos, o jornal perde o equilíbrio. Acho que tem desequilíbrios. Tem momentos em que a cobertura pode ir mais para um lado e para o outro. Por que motivo? Por uma questão intencional, por incompetência técnica, aí acho que não dá muito para falar uma coisa genérica. Acho que a cada caso você pode mais ou menos identificar. Mas, assim, acho que é muito claro, o jornal pode ter opinião, e a opinião do editorial não pode influenciar o noticiário. E eu acho, enfim, na minha experiência, que, de fato, 90% dos fatos, isso não, às vezes não acontece. Então, assim, existe essa busca. Em outros jornais é diferente? É possível que sim. O Estado, por exemplo, ele, de fato, declara voto, mas também não acho que o fato de declarar voto não impede que o jornal faça uma cobertura jornalística equilibrada. Você pode apoiar o Serra e fazer matérias. Até muitos leitores preferem isso. Acho que é muito melhor eu ler um jornal que eu sei que ele apoia determinado candidato do que fingir que ele é independente. Essa é uma crítica que o Ombudsman da Folha recebe sempre. Entendeu?
Agora, é uma posição do jornal. O jornal tem claro isso, quer dizer, que não tem uma posição. O jornal não apoia candidato, e não apoia. Então, enfim, eu entendo a desconfiança, eu entendo que há muitos deslizes, eu entendo que há erros, mas eu acho que o jornal busca esse equilíbrio. E acho que é possível. Acho que você tem como buscar o máximo de equilíbrio possível. Você quer passar ileso? Dá para pegar a pergunta por vários lados, porque ela tem várias alças aí, né? Eu acho assim, não gosto de ceder à tentação de ser simples, vou sofisticar. Eu acho assim, não vejo problema em ser grandes empresas de comunicação, de grandes grupos econômicos. Qual é a alternativa a isso? Acho que o problema é quando não tem pluralidade. Quer dizer, você não tem o grande grupo, você não tem o pequeno, você não tem a comunicação pública, né? Aí me preocupa mais. Agora, que sejam grandes grupos econômicos, acho um pouco inevitável no mundo capitalista. Porque, de saída, é isso. Porque também aí é querer regredir a um ponto em que é uma transformação estrutural do modelo econômico do país. Não acho que isso esteja em questão, não acho que seja possível. Uma vez que isso está posto como realidade, como é que você trabalha com isso? Quer dizer, são grupos que têm interesse em certos temas na sociedade e exercem pressão para que isso aconteça. Por exemplo, a Folha, imagino que seja a favor do aborto, legalização da droga, etc. E tal. É isso. Ele vai, eventualmente, ter uma cobertura mais por aí. Entendeu? Então, assim, imagino que você considere isso não tão negativo, tá vendo? Então, assim, são grupos que se movem. Agora, eu gosto de citar uma colocação do Francis. O Nelson Sá tem um livro muito bom com coletânea de coisas do Francis. Eu não conheço bem os Estados Unidos, sabe? Mas ele morava lá, ele fala uma coisa que eu não sei se é verdade, presumo que seja. Ele acha uma observação muito perspicaz. Assim, ele diz, olha, o público brasileiro tem uma aproximação com o texto jornalístico que é como a aproximação do cristão católico romano com o texto bíblico. É a expressão da palavra de Deus, ponto final. O público anglo-saxão tem uma aproximação protestante, que é a minha Bíblia impressa aqui na minha mão, e eu que estou lendo. Ali é ele lendo a dele, ali é ele lendo a dele. E, eventualmente, a gente se reúne e debate isso. Eu não sei se é assim, mas eu acho a história boa. Quanto mais autonomia de leitura e julgamento os leitores tiverem, mais positivo para a imprensa. Quanto mais esperar que todos rezem de acordo com uma cartilha, seja ela qual for, primeiro não vai acontecer. E depois que as experiências onde isso aconteceu não foram boas. Então, eu gosto da ideia de um mercado editorial plural, gosto da ideia de que haja veículos que declaram voto, outros que não declaram, os que pendem para a direita, para a esquerda, etc. E tal. Para mim, o que importa é pluralidade. E a internet favoreceu muitíssimo o leitor ter acesso a diferentes fontes de informação. A gente vai ver, inclusive, que os pecados que são cometidos pela grande imprensa são cometidos também pelos pequenos, e às vezes pior. Então, ninguém tem um monopólio da ética. Todo mundo está sujeito aos mesmos riscos e todo mundo tem os mesmos vícios, né? Alguns com maior poder destrutivo, certamente, outros com menor. Mas, enfim, eu acho que isso deu uma descabaçada também na ideia de ficar achando que tem gente que é santa e tem gente que é o demônio. Acho que é um pouco mais complicado que isso. Então, gosto da ideia de um leitor crítico, da ideia de um leitor que consegue interagir com o jornal. Não é um fato menor a gente ter aqui um ombudsman da Folha, que escreve o que escreveu, o que vem escrevendo. Então, essa oxigenação, essa pluralidade, me interessa mais do que a busca do estabelecimento de uma coisa monolítica paralela ao que existe hoje, porque é irreal e não acho que seja saudável também. Bom, tem um erro muito comum na nossa atividade, que é quer dizer, modo de dizer, que é muitas vezes uma certa ingenuidade. Assim, tem um caso engraçado que é o Herbert Matthews, que era um jornalista do New York Times, que foi entrevistar o Fidel nos anos 50 na Sierra Maestra, e o Fidel botou vários soldados para ficar caminhando em volta, e a reportagem dele no New York Times depois foi dizendo que o Fidel tinha milhares de homens na Sierra Maestra, e, na verdade, era, enfim, um grupo pequeno. Enfim, quer dizer, é difícil também, você, João, que tem atividade, tem experiência internacional, é muito comum, por exemplo, jornalistas em coberturas internacionais exagerarem em determinadas informações, enfim. Segundo vocês, como que se dá esse erro nesse caso? É quase uma ingenuidade, mas às vezes a gente pode ser enganado também por alguém, né? Pode ser, enfim,
Isso não acontece, obviamente, só em coberturas internacionais. Claro, estou citando um exemplo, mas é muito comum até, né? Você vê que curioso, porque essa história do Matthews é muito boa, mas o que se diz contra ele é que ele nunca se deixaria enganar dessa forma. E o que se usa como prova é uma coisa posterior, que é ele foi condecorado pelo Fidel e era um entusiasta do regime. Virou um inimigo dos imigrantes cubanos nos Estados Unidos e tal, assim. O que se diz é, pô, ele exagerou porque ele quis. Ele não por ingenuidade. Era uma história heróica, era uma história incrível. A história é incrível, né? Porque a história é que o desembarque todo do pessoal do Fidel, eles tinham sido bombardeados pelo Fulgêncio, não sobrou ninguém. Eles sumiram. Estava claro que tinham morrido e tal. E, de repente, esse cara, o Matthews, é comunicado em Nova York, assim, dizendo, o Fidel não só sobreviveu, mas ele quer te dar uma entrevista exclusiva na Serra Maestra. Puta, cara. E ele vai, chega lá, tá não só o Fidel, como... E aí, o que se diz de positivo sobre ele é de que ele foi ludibriado, e realmente o grupo do Fidel marchava em círculo, e ele tinha a impressão que era uma marcha eterna. Ele fala, nossa, eles são muito fortes, eles são muitos e tal. E o que se diz contra ele é dizendo, ele inflou, né? Aliás, o Matthews que escreveu os artigos do New York Times apoiando o golpe militar no Brasil em 64. Ele foi o autor dos editoriais do New York Times. Sim. Vai vendo. Bom, muito comunista escreveu editorial no Estadão também. Conheço vários. O mundo é muito louco. Mas qual era a pergunta? Como se não deixar... Não, acho que a questão internacional é ainda, não vou dizer mais complicada, mas ela é complicada de um jeito diferente, que é o seguinte, você tem menos referencial sobre o contexto lá. Isso é muito difícil. E dou um exemplo onde fica muito fácil ver isso. A quantidade de contato que eu recebo de jornalistas de outros países, dizendo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aí? E eu morro de pena, porque é muito difícil para alguém entender. Para começar, que o cara chama Joesley, né? Eu falo, vamos começar de algum lugar aqui, né? E é um frigorífico, o que é isso, né? Ou, por exemplo, quando o Lula virou ministro e desvirou, e as pessoas não é normal isso, convenhamos. O que eu tenho feito com frequência é me colocar à disposição para explicar, né? Então, por exemplo, eu tenho feito muito comentário em rádio em espanhol, explicando, não opinando, mas explicando. As pessoas realmente querem saber. É um país importante, um país influente, metade do território da região, metade do PIB, metade da população. As pessoas querem entender o que está acontecendo aqui. E isso responde a tua pergunta no seguinte sentido. Você tem que procurar contatos, pessoas, né, nos países que você está cobrindo, que te deem essa referência contextual. Você não pode só ficar com as fontes interessadas, entrevistar o presidente, a oposição, não sei o quê. Você precisa de gente que te ajude a decodificar os sinais, os códigos, porque tudo vem muito truncado. Você não sabe exatamente que códigos morais movem aquela sociedade. Então, por exemplo, quando você fala de Oriente Médio, certamente o discurso político é carregado de imagens, analogias, que para nós são brutais, são muito fortes. Mas como soa isso naquele contexto? Ou quando você fala de Venezuela, você não pode esquecer que é um país caribenho. Como é a forma de se expressar caribenha? Como são as coisas nessa região? São diferentes da nossa. Essas nuances são importantes. Você precisa reequalizar teu aparelho de som, porque não é a mesma equalização para todas as músicas. E isso você só faz falando com gente que te ajuda. Eu acho que isso é contato e fonte. Mas acho que isso funciona aqui também, né? No fundo, serve para qualquer lugar, mesmo para o país que você vive. Quer dizer, no fundo, você, digamos, consegue ultrapassar essa ingenuidade se você, de fato, diversificar as fontes, né? Quer dizer, você tiver não só as fontes, e as fontes aí em todos os sentidos, não só as fontes que você vai ouvir, como o que você vai ver. Quer dizer, a observação sua, ela tem que ser uma observação também ampla. Quer dizer, muitas vezes eu acho que os jornalistas cada vez mais olham um pouco e ouvem muito, né? Então, acho que ao você estar em algum apurar qualquer assunto, você tem que ver os vários aspectos que ele tem. Então, acho que é um pouco essa, enfim, tem muito segredo, né? Quer dizer, se você for acreditar em uma fonte só, você com certeza está perto do erro, digamos assim. Mais perto, não sempre, evidentemente. É claro que muitas informações, uma entrevista é uma entrevista com uma fonte só, mas falando de coisas um pouco mais complexas, né? Eu queria fazer uma pergunta minha, que é assim, o que acontece depois do erro? Eu não sei se vocês estão lembrados do caso que aconteceu do Catraca Livre, que tinha, quando teve a queda do avião do Chapet, as pessoas
começaram a comentar nas redes sociais agressivamente, porque não gostaram da postura, né, que o Catraca Livre tomou em ter, segundo os leitores, tentado conseguir mais cliques, né, com a tragédia. Aí o erro aconteceu e depois eles pediram desculpa abertamente, né, e as pessoas continuaram agressivamente fazendo campanha de descurtir, esse tipo de coisa. Então, minha pergunta é assim, sobre isso. Depois que o erro foi cometido e o jornal toma uma postura, o que acontece, né? Eu acho que quando o jornal comete o erro e assume que cometeu o erro, e explica que errou, porque errou e tal, eu acho que isso resolve grande parte do erro. Então, eu até cito o caso que eu estava comentando aqui, foi polêmico no ano passado, de uma pesquisa Datafolha, em que o jornal fez uma edição equivocada, errada, na verdade. Então, por exemplo, eu escrevi uma coluna que justamente o título era "A Folha errou e persistiu no erro". Então, assim, eu acho que quando o jornal tenta, apesar de saber que errou, tenta não assumir o erro, tenta caminhos tortos, não dá certo, porque o leitor percebe. Então, assim, eu acho que não tem muito jeito. O erro é da natureza do jornal. A gente tá a cada segundo, a gente tem milhares de chances de errar. E do ser humano, né? Não só do jornalista. Agora, no jornalismo, mais ainda, porque você tem a pressão do tempo. A pressão do tempo ela é, de fato, desesperadora. Então, assim, acho que não justifica. Quer dizer, o erro nunca não se justifica o erro por excesso de informação, por falta de tempo, mas ele acontece. Então, acho que quanto mais o jornal assume o erro, corrige o erro, quanto mais rapidamente ele corrige o erro e explica o erro, eu acho que é a solução. Não tem muita saída disso. Eu acho que a coisa do erramos da Folha, que virou uma coisa, faz diferença, entendeu? Quer dizer, tem muitos jornais que erram e nunca mais assumem o erro. Então, isso é ruim. Assim, o erramos faz diminuir o número de erros no jornal? Não sei dizer. Acho que, muito possivelmente, sim. Você fica mais atento, uma vez que você sabe que o seu erro será corrigido publicamente. Então, eu também acho que tem uma coisa, digamos, educativa. Você corrigir o erro faz com que você, na próxima vez, fique mais atento para não errar. Então, acho que tem erros de todos os tipos, né? No Nexo, a gente tem uma coisa muito clara, assim, que é publicar rápido que errou. Rápido. No mesmo texto, no pé, estava errado. A primeira versão desse texto informava que tal coisa é assim assado, na verdade, tal coisa não é assim assado, ela é de outra forma. Isso foi corrigido no dia tal hora. Isso é... A gente brinca lá com a expressão, tem o leitor da manhã. Você chega lá, alguém mandou um e-mail dizendo, olha, o Pedro Álvares Cabral não era e tal. E isso é muito frequente, muito rápido. O leitor avisa muito rápido. E o leitor, quando eu falo, às vezes eu falo o leitor, parece um leitor genérico, às vezes você tem um cara que é PhD no assunto, né? Então, o pessoal acompanha mesmo. E eu acho que é um sinal de que o leitor preza o jornal. Quer dizer, ele fala, olha, eu preciso de informação correta, eu estou lendo vocês, né? Cobra. Então, a gente tenta fazer rápido, de forma clara, transparente. Agora, o que você citou do Catraca, eu acho que aí é um erro moral, não é um erro jornalístico. É uma outra coisa, porque vamos criar aqui uma questão. Por exemplo, se não tivesse havido reação, o jornal, por conta própria, voltaria atrás? Acho que não. Então, não é um erro. Tem erro e tem erro. Assim, tem uma coisa que é erro, que é o risco do trabalho e tal. Tem outra que é... Como é que vamos chamar? Assim, cagada. Você faz um negócio e fala, deu errado, foi um desastre comercial, é um desastre editorial, é um problema. E aí você tenta fazer um controle de danos, né? Isso que foi feito. Mas não acho que seja um erro. Agora, assim, acho importante dizer, tem estudante de jornalismo e tal. Eu gosto de dizer uma coisa assim. Eu participei muito tempo de congresso, palestra, etc. e tal. Só via pessoa bem-sucedida. Aí eu fui, daí eu cobri, eu dei uma cambalhota, eu fiz tal. E eu ficava olhando e falava, nossa... Que bom, né? Mas minha vida não é assim. A impressão que eu tinha com o jornalismo é que, para mim, era muito difícil. É muito difícil todo dia fazer as coisas. É muito difícil. É difícil acertar, é difícil conseguir a informação, é difícil conseguir a informação a tempo. E, quando eu erro, eu acho que eu erro muito. E eu me questiono sobre se eu devia estar fazendo aquilo. Eu falo, será que todo mundo erra coisas como essa? Fico bem aproblemado, assim. E, um dia, conversando com o Beraba, que foi antecessor teu no cargo, eu falava sobre cobertura de guerra, conflito nos congressos da Brad. Eu falei, Beraba, eu não quero mais falar disso, porque são muitos anos, não está me fazendo bem, eu não estou mais trabalhando com isso. Então, eu falei, o que você faria, né, se você quisesse? Assim, eu falei, eu acho esses congressos muito autoelogiativos, assim, né?
eu faria uma mesa do que dá errado. Assim, fala para mim o teu problema com o jornalismo. Como é que você lida com isso? Clóvis Rossi, como é que você lida com o que te mata no jornalismo? Com o que te... Ele fala, acho uma super boa ideia, mas acho que ninguém aceitaria falar isso. E, de fato, é muito difícil. Se eu contar para vocês, as pessoas recebem esse tipo de convite como uma ofensa. Oi, tudo bem? Queria te convidar para participar de uma mesa de erros. Não, eu não erro, né? Tá bom, obrigado. Vai nessa. Mas foi uma forma meio psicanalítica que eu encontrei de resolver o meu próprio problema também, que foi sentar o Clóvis Rossi e falar, conta para mim como é que você faz, sabe? Porque, e não é do jornalismo isso, é do comportamento humano. Assim, a gente considera que o erro é uma coisa escatológica, né? Assim, da qual a gente tem que apertar a descarga mesmo. E talvez não seja bem isso. O erro ele comunica muito, e ele ensina muito. Quanto mais a gente tiver coragem de aprender com o que está dando errado, mais a gente acerta. Então, esse comportamento de valorizar demais o sucesso e de considerar que o fracasso é abominável em qualquer circunstância, não é legal. Acho que, falei no começo, assim, principalmente em ambiente que tem estudante de jornalismo, vocês saberem que é difícil. Não é que tem dois tipos de pessoas que estão trabalhando em grande jornal e fazem coisas legais e as pessoas que nunca vão fazer isso. Não é isso. São pessoas que provavelmente souberam lidar com essas limitações e, de alguma forma, apesar dos problemas, fizeram disso um trabalho interessante, entendeu? Paula, você escreveu uma coluna no mês passado citando sobre a greve geral, que, se eu não me engano, o fecho da coluna foi que no dia da greve o jornalismo não saiu para trabalhar, né? E interessante que você cita que eu anotei aqui um pedaço da sua coluna, que a imprensa brasileira abriu mão da discussão sobre a floresta. Não é isso que você cita? Uhum. Você enquadraria esse caso como uma espécie de erro? Ou isso tem uma implicação um pouco diferente do erro? Não, eu acho que você pode considerar que foi um erro de avaliação, um erro de enfoque. Acho que porque é aquela coisa, assim como o furo não é só informação exclusiva, o furo também pode ser o enfoque que você dá a um determinado assunto. Eu acho que o erro também tem nesse caso. Eu acho que essa situação foi de fato uma cobertura equivocada. Quer dizer, enfim, qual foi a conclusão ali daquela que eu mostrei? É que todos os jornais cobriram da mesma forma, essencialmente preocupados com os efeitos da greve no cotidiano das pessoas e destacando os conflitos que as manifestações tiveram no final, sendo que, inclusive, não era nem manifestação, porque aquilo era uma greve, não uma manifestação. Então, assim, e ao se cobrir dessa forma, você cobriu uma coisa... Assim, a greve era a tentativa de greve, a chamada de greve, enfim, era muito mais do que você ver o que estava acontecendo. Você tinha que discutir qual era o significado, qual era a intenção, qual foi o efeito. Quer dizer, se você for ver, sei lá, nos últimos 40 anos, 30 anos, não houve nenhuma mobilização desse tipo. Foi uma greve geral, como você costuma ver na Argentina? Não, porque a gente não tem na nossa cultura brasileira esse tipo de situação, pelo menos ainda. Então, eu acho que, nesse caso, é um erro de enfoque, é um erro de cobertura mesmo. Assim, foi feita uma cobertura burocrática, como se fosse uma manifestação... Não era manifestação anti-Dilma que você está considerando ali. Não tem nenhuma discussão, se você for ver as coberturas. Você não sabe o que as pessoas estavam falando. As pessoas que estavam na rua. Você não entrevistou pessoas para tentar... Porque qual era o desafio ali? Era quantas pessoas pararam porque estavam apoiando o movimento, quantas porque não tinham transporte. Óbvio que o jornal jamais teria condição de mensurar isso, assim, numericamente, mas era possível você, mais ou menos, tentar mostrar o que estava acontecendo. Quer dizer, o que tinha? Então, não teve nenhuma tentativa nesse sentido, entendeu? Porque essas coberturas são difíceis, porque se você pudesse... Era só assim, você vai numa manifestação, bota o Datafolha conta. Tinham 500 mil pessoas. Ficou fácil, se a cobertura se faz. Tinham 500 mil pessoas, segundo o Datafolha, eram pessoas tal. Nesse caso, não. Nesse caso, assim, houve uma mobilização contra uma coisa específica e pessoas de diferentes tipos de ideologias e lados não saíram de casa, e por motivos diferentes, ou porque apoiavam, ou porque não puderam sair. Então, entendeu? Agora, a minha crítica é que, assim, não se tentou uma cobertura que fosse além do óbvio que era. Tantas pessoas não foram trabalhar, atrapalhou a rua, não teve transporte e acabou. Enfim. João, você foi trabalhar na greve? Mais do que nunca. É engraçado porque eu sou ombudsman do jornal
da Faculdade de Jornalismo da USP esse semestre. E eles cobriram a greve do ponto de vista da cidade universitária, né? E eu brinquei com eles na coluna dizendo, poxa, é engraçado, porque é uma crítica de que a imprensa desinflou a greve, não sei o quê, uma moçada muito militante fazendo jornal. E eu disse, bom, vocês conseguiram fazer o mesmo aqui, porque vocês falaram que, sabe, que no protesto da greve o pessoal aproveitou e protestou contra a grade que separa, sabe? É isso, entendeu? Vai fazer para ver. Então, a dificuldade que eu tive na cobertura da greve, que eu senti todo mundo, é assim, muito difícil você aferir o alcance, né? Caramba! E aí fiquei pensando, seria um bom projeto, por exemplo, para estudante de jornalismo, desenvolver e implementar uma metodologia. Quer dizer, como é que você pode checar? Checando X sindicatos de capital, checando a situação do trânsito. Foi um dia completamente atípico de trânsito, por exemplo? Mas eu acho que, nesse caso, você nunca conseguiria aferir isso. Acho que assim, você pode até desenvolver alguma metodologia, mas eu acho que, no fundo, você conseguir relatar situações. Às vezes, são situações simbólicas, que você pegar um shopping center e tentar entender que, naquela loja, por exemplo, 7 pessoas não foram porque não foram mesmo. 3. Então, assim, claro, nada disso vai dar a dimensão, mas eu acho que, de uma certa forma, é o desafio da narrativa, entendeu? Você conseguir, de uma forma, tentar contar o que estava acontecendo, junto com uma aferição que eu acho quase impossível. Então, eu gostaria de ver surgir uma... Porque a gente também tinha um problema de calcular a gente em protesto, né? E acabou encontrando um jeito. Agora, sobre a narrativa, eu acho assim, São Paulo tem muito isso. No Rio, não sei como é, mas protesto é trânsito. Então, a cabeça do paulistano é difícil, assim. Então, conseguir sair disso, então, porque o pessoal começa se informando pelo rádio é trânsito, aí começa site, o cara vai vendo, aí fica no trânsito. E aí, eu acho que aí cabe um debate, quer dizer, interessava a uma certa parcela não fazer casar a discussão da greve com a pauta política? Eu tenho informação de colegas que trabalham de redações em que sim, foi dada uma orientação clara. Eu acho o fim do mundo, assim, e dado de forma clara. É preciso dizer as coisas também, chamar a coisa pelo seu nome. Isso aí começa a ser mais grave. Então, não é cacoete, não é incapacidade, não é nada. Assim, teve também uma parcela da imprensa que, deliberadamente, desconectou a questão da greve da questão da pauta. Aí não dá, né? Porque aí é que nem pôr a mão na bola no jogo. Aí está fora do... Não é erro, aí é... Porque, bom, é uma decisão quase editorial em alguns casos, né? Enfim, não dá para... Agora, a gente está vendo o Brasil desse jeito e, enfim, o Temer, por exemplo, contou com o apoio durante o processo de impeachment e na sua assunção ao poder, com o apoio de certa imprensa também que endossou o seu plano econômico, endossou a troca de governo. E, claro, é difícil julgar isso exatamente por isso. Certa imprensa que apoiou por decisão editorial. É a mesma coisa que, se a gente for discutir os jornais que apoiaram o golpe de 64. A Globo reconheceu que foi um erro, mas, enfim, é uma decisão deles. É uma pergunta um pouco além da questão do erro, mas eu queria saber de vocês como é que vocês acham que a imprensa daqui a 50 anos vai ser lembrada, enfim, pela atuação e pelo trabalho nesse momento do Brasil, especificamente, quer dizer, dos últimos 3 anos, que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, mas vocês acham que a imagem vai ser positiva, negativa, ou enfim? Vou tangenciar um pouco, mas acho que ajuda também a abrir a cabeça. Eu fiz uma matéria, quando teve o impeachment da Dilma, que era exatamente essa, chamava Como a História vai Interpretar Isso Aqui. E aí eu fui atrás de historiadores bem estudados. Eu achei incrível aprender uma coisa que, para eles, é muito óbvia. Eles disseram, depende muito mais do contexto vigente na época em que a leitura for feita do que no contexto na época em que a coisa aconteceu. E aí você demonstra isso claramente porque fatos que são únicos, por exemplo, o descobrimento do Brasil, a abolição da escravatura, o que você quiser, ele é reinterpretado de diferentes formas com o passar dos tempos. Então, dependendo do contexto em que você está falando, você reinterpreta, e isso é muito psicanalítico, né? A memória não existe, né? Você constrói a memória quando fala, a depender do que você sente e pensa no momento. Então, isso de saída, é importante dizer, assim, acho que vai depender muito do que estiver acontecendo na hora em que se analisa. Você falou 50 anos, depende do que estiver acontecendo lá. Agora,
sim, uma coisa me chamou a atenção, para ser mais combinar uma colocação filosófica como essa com uma coisa objetiva. Você não teve foto do Temer com uma espada enfiada nas costas ou com a cabeça queimando na pira olímpica na primeira página do jornal? Então, acho que essas são coisas aferíveis. Ou seja, quando você começa a editorializar a imagem dessa forma com uma pessoa e não faz com outra, acho que mostra alguma coisa. Assim. E aí eu acho o seguinte, não é aí que a imprensa ganha. E não é aí nem que um setor político ganha. Não precisa disso. Isso é baixo, eu acho. Você consegue fazer um debate num nível melhor que esse. Essa questão da caricatura e da forçação, eu acho que não... Até para você fazer uma coisa errada, você tem que ser elegante, eu acho. E isso é muito baixo. Acho muito difícil fazer essa avaliação agora, porque justamente nós estamos no meio do... quer dizer, não dá para saber um pouco... Quer dizer, tem vários momentos também. Você tem um momento pré-impeachment da Dilma, que é uma coisa, você tem todo o acompanhamento das investigações propriamente da Lava Jato. Então, eu acho que tem bons e maus momentos na imprensa. Quer dizer, então, acho que é difícil se vai ser possível traçar qual o papel que a imprensa teve. Teve um papel decisivo, teve um papel importante, se equivocou muitas vezes. E depois, assim, ainda mais hoje, cada vez mais você fala a imprensa. Né? O que é a imprensa? Quer dizer, se você for pegar dos chamados na imprensa tradicional, já é difícil de você avaliar. Se você pega as revistas, vai pegar Veja, Carta Capital, Época, como é que você analisa essas 3 revistas como um todo? Né? Então, eu acho que é confesso, minha incapacidade de fazer essa previsão. Nós temos uma pergunta aqui da Cláudia Antunes. Eu queria fazer uma pergunta para o mediador, na verdade. Lucas, não, é porque eu sei, assim, uma coisa que eu acho que chama um pouco a atenção e que eu acho bacana de discutir e que se a gente fica meio intrigada pelos motivos, a gente pode dizer assim que eu acho que a imprensa já publicou matérias importantes com investigação própria sobre quase todos os políticos que estão no poder hoje. Elas podiam não revelar as mesmas coisas da Lava Jato, mas as pessoas, de uma certa maneira, eram investigadas. Durante a campanha eleitoral, acho que você estava na Folha e fez uma das poucas matérias que saíram em 2014 em que havia uma denúncia contra o Aécio. Então, sempre houve várias pistas sobre o Aécio, mas, na verdade, que na campanha eleitoral de 2014, pouquíssima coisa se publicou contra ele, seja contra o negócio de Furnas, as investigações não avançaram. Né? E eu queria perguntar para você se você tem uma ideia de por que isso aconteceu. A matéria que a Cláudia se referia é a reportagem do aeroporto de Cláudio, né? Que foi uma matéria de minha autoria. É inegável, Cláudia, que o Aécio, durante todo esse tempo, contou com uma espécie de, enfim, boa vontade, blindagem da imprensa. Assim, eu estou falando isso porque eu trabalhei em Minas como jornalista, sou mineiro e sei de vários casos e vi, inclusive, situações lá de coisas que não eram publicadas. Inclusive, ainda hoje, essa semana, o Estado de Minas não deu sequer a foto da Andréa Neves detida. Saiu num pé de página, assim, é uma coisa... Agora, é propaganda política disfarçada de jornalismo, né? Não dá para chamar isso de jornalismo. Enfim, eu não sei como explicar, mas é isso. A Andréa exercia um papel aí muito forte. As pessoas hoje, ainda bem que hoje as pessoas tomaram um pouco de conhecimento disso e assim, é uma pessoa que, durante muitos anos, exerceu um papel muito perverso nessa relação com jornalistas, de pedir a cabeça de jornalistas, ela comandava a distribuição publicitária dos jornais mineiros, ela tinha essa responsabilidade, então, ela tinha o dinheiro numa mão e o poder na outra. Então, enfim, isso levou com que o Aécio fosse preservado durante muitos anos. Conheço histórias de pessoas que tentaram levantar coisas do Aécio e não conseguiu publicar isso nos jornais mineiros e até em outros jornais enfim, de ponta no Brasil e tal. Então,
Eu acho que é isso, é uma pena, mas como a gente fala lá em Minas, nada como um dia depois do outro, né? Então, que bom que hoje as pessoas tomaram um pouco de noção, conheceram um pouco a figura do... Que não é uma coisa também exclusiva do Aécio. É bom que fique claro isso, porque é uma tradição no Brasil, e não só no Brasil, de políticos, quando contrariados com algum tipo de informação, pedem deliberadamente a saída de jornalistas. Enfim, nós vimos até o Serra pedindo a saída do ministro da Justiça, num exemplo, enfim. Mas é isso. Acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, Cláudia. Ministérios públicos estaduais, talvez com exceção do Rio agora, são muito mais... enfim, tem uma associação muito mais próxima dos governos estaduais e locais do que acontece agora com o Ministério Público Federal, entendeu? Acho que se você pegar o caso do Rio de Janeiro, é claro, né? Quer dizer, a quantidade de informação, de reportagens que saíram sobre o Cabral, que nunca foram adiante, é evidente, né? Quer dizer, a própria Folha fez uma série delas, só que tem um pouco isso também. Aí é a limitação do jornalismo. Quer dizer, você faz, mas você depende aí de um poder público que dê segmento. Assim, se você for pegar nos arquivos, você vê vários dos casos do Cabral que surgiram agora, jamais com a dimensão que teve, que isso é sensacional, que de nada, acho que não tem nenhum caso igual ao do Cabral, mas o Ministério Público daqui era absolutamente obediente, né? Então esse é um caso bem clássico, sim. E a imprensa local também não fazia questão de investigá-lo, digamos assim. Isso aconteceu também em Minas Gerais, com relação a esse episódio do aeroporto. O Ministério Público Mineiro tinha aberto uma investigação em 2009, que foi arquivada, sem nenhum... essa investigação não encontrou nenhuma irregularidade. Após a reportagem publicada na Folha, essa investigação foi reaberta. Durou alguns meses essa investigação, mas o curioso é que a investigação não se atentou para nenhum dos aspectos que estavam na reportagem. Então, ficou claro que eles fizeram uma investigação pro forma, só para dizer, olha, que investigamos a denúncia publicada na imprensa. E concluiu sem nenhuma irregularidade. É da Júlia Bordman. Você fez duas perguntas, mas eu acho legal essa segunda pergunta que você fez sobre a cultura de checagem. Boa noite, gente. Obrigada pelas histórias e pelo aprendizado, que eu também sou estudante de jornalismo. Eu queria saber de vocês, aproveitando um pouco das falas que vocês já trouxeram, sobre essa cultura, como, na verdade, essa cultura de checar dados num contexto onde a gente recebe um alto volume de informação todo dia, pode ajudar no... como ela pode ser feita, na verdade, como ela pode ser cultivada, e se vocês acham que Big Data, enfim, esses conceitos novos são um caminho necessário nesse jornalismo que tem que lidar cada vez mais com informação a todo momento. Eu queria só falar uma coisa sobre isso. Eu acho sensacional essa quantidade de, digamos, grupos, empresas e pessoas fazendo essa checagem de dados, mas acho que tem uma coisa que é muito mais importante e anterior, que às vezes parece que as pessoas esquecem, é que cada jornalista tem que ser checador do seu dado. Então, me incomoda muito que você tenha essa quantidade de, digamos, energia gasta com essa checagem a posteriori, que é fundamental e que, na verdade, não é bem assim. Quer dizer, você está checando o que uma autoridade falou. Só que eu acho que isso está sendo esquecido na coisa pessoal. Quer dizer, eu acho que cada jornalista, ainda mais quando é especializado em determinada área, ele tem que ter isso. Assim, em tese, ele não deve publicar nada antes de uma checagem de maior qualidade. Então, eu acho que um pouco que você acaba que, hoje em dia, as coisas vão sendo publicadas com menos checagem e há um pouco uma muleta dessa checagem. Entendeu? Eu acho que assim, cada um de vocês tem que pensar que vocês têm que ser seus próprios checadores, entendeu? Claro, e aí você tem 1000 elementos novos, quer dizer, você tem várias possibilidades e instrumentos que permitem essa checagem. Eu só acho que, sim, a checagem tem que ser pessoal, quer dizer, você, repórter, tem que ser o seu checador. Ele entende mais de checagem de dados, então ele pode falar o resto.
É engraçado que o Nexo, acho que, não posso falar assim pelo Nexo, não fiz o projeto editorial, não sou diretor nem nada, mas assim, ficou com essa imagem forte de checador, né? Não existe uma preocupação específica com isso, assim, né? Acho que é mais no sentido do que ela está dizendo, em que para nós isso é muito claro, uma parte fundamental do que a gente faz, né? Te contar uma coisa assim sobre fracasso, que é uma coisa que eu gosto de falar. Dá muito trabalho você fazer uma checagem boa sobre coisas que são importantes. E muitas vezes você mata uma história porque você não consegue checar a ponto de poder ser conclusivo e tal, né? Às vezes a checagem atrapalha a sua história, né? Aquilo que você queria dizer não deu certo. Tem uma frase muito boa, que tem um humor sutil, a gente ouvia no Estadão de um colega mais velho, do Muniz. Ele dizia: muita boa história já se perdeu por excesso de apuração. Você começa a apurar, você vê que não era bem aquilo, né? Tá uma ótima matéria. Que pena que não é verdade. Então tem isso, entendeu? Você às vezes dá um tiro no pé, né? Acaba descobrindo que não é tão assim, né? Essa semana eu tentei apurar dado, por exemplo, sobre judicialização de divergências trabalhistas, né? Acionamento na justiça de patrão, empregado e tal, porque o Barroso mencionou isso no exterior. O Brasil, 98%, assim, caceta, que número, né? Aí a primeira coisa que eu fiz, na assessoria do Supremo, perguntei, por gentileza, que o ministro falou uma coisa, eu queria saber de onde veio isso. Nem responderam, né? Mas é que também depois veio essa avalanche toda de... E liguei na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, escritório para as Américas em Lima, no Peru. Falei, desculpa, vocês têm dados sobre judicialização de relações de trabalho no mundo? Então, percebe? Você perde nisso uma manhã e não veio. Matei a matéria, não teve. Então, a checagem no dia a dia, ela ocupa esse tipo de pedra no caminho. Assim, quer dizer, ela realmente é necessária, ela é indispensável. Agora, você percebe como ela é complicada de fazer, porque é como você ter que dar um passo atrás para poder dar outro para frente. E, às vezes, nesse recurso, você já não consegue avançar. E, no meio disso, sai uma delação. É complicado como isso. E o Data, sim, o Big Data, sim. Agora, uma coisa interessante sobre dados, que é uma outra marca do Nexo, né? Outro dia, o Daniel, que faz as coisas de dados no Nexo, que são incríveis, eu acho super legal. Mas eu estava comentando com ele uma percepção que eu tinha, e que sempre pergunto isso para as pessoas, porque, por exemplo, escrevi muito sobre o conflito na Síria e coisa do tipo, e as pessoas tinham dificuldade de entender o que estava acontecendo e tal. E teve uma época que começou a sair videozinho, a guerra na Síria explicada em 1 minuto. Esse gráfico explica a guerra na Síria, não sei o quê. E eu dizia, porra, eu estou estudando esse negócio faz 4 anos e tem um vídeo que explica em 1 minuto, que engraçado, né? Mas tudo bem, pode ser, né? Mas aí as pessoas diziam, nossa, você viu, Charlot, o gráfico que o New York Times fez sobre a guerra na Síria? Eu dizia, aham. Cara, você viu tudo aquilo como é e tal? Eu vi. E, incrível, né? Assim, eu dizia, bom, e daí, você viu? Vi. Eu falei, e o que você entendeu? Eu pensei, não, eu salvei lá, eu vou ver depois. Então, assim, essa questão dos dados me chama a atenção por esse lado, sabe? Outro dia uma colega postou, falou, putz, você viu essa pesquisa do New York Times que eles fizeram com 1.700 pessoas sobre as pessoas que mais conseguem localizar a Coreia do Norte no mapa são as que menos apoiam soluções militares. Eu falei, eu vi, inclusive tentei usar isso como subsídio para fazer uma matéria. Você consegue me dizer quantas pessoas? Não dava para dizer. A matéria não vinha ao dado. Ela conseguia fazer comparações e os caras conseguiam não dizer. Então, assim, essa questão do dado, eu acho incrível, super arma. Mas eu fico muito curioso sobre o leitor, porque ficou nessa coisa de... Porque é muito colorido e muito grande, muito movimento, é muito bom. Mas eu tenho dúvida sobre se a ficha cai nas pessoas. Porque com o texto eu não tenho dúvida. Se uma pessoa lê até o fim e ela é alfabetizada, ela entende. Agora, esses mecanismos mais sofisticados, eu sou muito curioso de ler pesquisas sérias a respeito da absorção desse material. Muito curioso mesmo. Não é que eu sou desconfiado, não é nada disso. É que é uma coisa nova e eu não entendo bem o caminho que ela faz. Para mim não funciona muito, por exemplo. Para mim funciona mais ler. Eu sou velho, claro, sou velho. O meu filho já nem uma coisa nem outra. Tem 13 anos, para ele é YouTube. Então já é outro formato, né?
Essa é uma parte muito negligenciada por nós, jornalistas, que é o leitor, né? A forma como ele absorve e tal. A gente nem na faculdade vê direito isso, né? A gente está preocupado em falar, que nem eu estou fazendo aqui. Se vocês estão entendendo ou não, né? Não é um problema meu. E não é isso, né? Não pode ser assim. Temos uma pergunta que está no forno, então você pode fazer outra. Está no forno? Está no forno. Alguém está escrevendo agora. Mas também falta meia hora para acabar. Então, se você quiser, a gente faz mais uma perguntinha aqui e você finaliza. Não, seria interessante que vocês contassem algum erro que vocês cometeram durante a carreira. Eu tenho um erro de edição trágico, que foi, enfim, curioso. No dia do impeachment, foi isso? Do impeachment, aquele impeachment, lembra? Houve um impeachment no Collor. Eu era viva e já fazia jornalismo. E aí a Folha fez uma edição extra, aquela coisa que também não existe mais. Vendeu na rua e tal, aquela coisa que você vê nos filmes, então, extra, impeachment, não sei o quê, e tal, uma coisa maravilhosa. A gente já tinha uma edição preparada para o dia seguinte, fizemos uma edição tal. Aí tinha o jornalista Jânio de Freitas, o principal cronista político do jornal e tal. Tinha escrever um texto, a gente colocou na edição extra, e aí, no dia seguinte, que era a edição histórica, em que o jornal relatava o que aconteceu, tinha 3 cadernos, para você ter uma ideia como tinha papel naquela época, né? Eram 3 cadernos especiais. A coluna do Jânio de Freitas eu não coloquei no jornal e não saiu. Então, eu diria que talvez esse foi o erro mais, assim, pequeno, mas foi desagradável. Tenho muito erro ordinário para contar, podia ficar aqui anos contando. Eu erro para chuchu. Para o meu padrão, pelo menos, assim, eu fico estarrecido. Mas eu tenho um erro o erro que me perturba, que eu carrego comigo, assim, penso nele, é um erro complexo, assim, porque ele é meio logístico. Quando teve o tsunami no Chile, isso foi, acho que 2010, eu estava no Estadão, eu era editor assistente de Internacional. E o jornal estava mudando o padrão gráfico, ele ia mudar, ia inaugurar um novo jeitão lá, ia ser num domingo. E daí eu fui para o Chile, o país estava se recuperando da devastação do terremoto, tudo ainda muito precário, e tinha uma posse presidencial logo em seguida, era uma situação bem especial. E aí queriam uma matéria de domingo para essa nova fase do Estadão, de Jornal Novo e tal. E quando eu cheguei, eu vou contar a história da forma mais curta, aconteceu um bocado de coisa que me fez ter que tomar uma opção, que era me deslocar para o epicentro do terremoto, que era na 8ª região do Chile, no sul, que era uma região onde não dava para chegar de outra forma, e eu tinha uma carona com a Força Aérea chilena, que estava transportando um carregamento de humanitário que tinha chegado, e a minha proposta era ir lá, fazer uma coisa muito sofisticada, que era observar pelos olhos dos desabrigados e das vítimas a posse presidencial ocorrendo em Valparaíso, a sede do Congresso do Chile. Então era assim, né? Uma proposta toda. A gente, quando é repórter, né? Pô, vai ser muito bom isso aqui e tal. E a outra opção era ir a Valparaíso e assistir a posse do presidente, do Pinheira. E eu falei, pô, não tenho dúvida, assim, todo mundo vai estar na posse, isso aí todas as agências vão ter, não preciso ir lá, sabe? Não precisava ter saído de São Paulo para fazer isso. Eu vou para o mundo selvagem aqui e tal, e fui. E deu tudo errado, assim, porque e o tudo é muito pouco, mas assim, uma lição muito dura que eu tive do jornalismo diário, que é uma coisa específica do jornalismo, que é fazer jornal diário. No momento da posse, teve uma réplica muito forte do terremoto, que foi quase um novo terremoto, uma coisa com mais de 6 graus, foi muito forte. E a foto do dia eram todos os presidentes sul-americanos olhando para um lustre como esse, que balançava assim. E aí eles encurtaram a cerimônia e todo mundo saiu do prédio, que é uma coisa, porra, super legal, né, noticiosa assim e tal. E o jornal ficou alucinado atrás de mim, né? E não me achava e eu estava em outro lugar. Então aí, porra, onde está e tal. E assim, não é? E eu posso explicar isso de várias formas, e muita gente às vezes fala, não, mas você fez bem, porque pô, a foto as agências têm, eu não sei o quê, tal. Eu digo, não dá. No jornal diário, não dá. Assim, o fato do dia, ele se impõe, e você tem que estar lá.
Então, a regra que eu tirei, assim, se tem um lugar onde estão todos os presidentes da República da América do Sul reunidos, você provavelmente tem que estar lá, sabe? Então, esse erro assim, eu durmo, às vezes estou tomando banho, eu lembro dele. É duro, cara. Lavando louça. O Sérgio Benevides acabou de fazer a pergunta aqui, que estava saindo do forno. Obrigado. Desculpe, eu sei que as pessoas não gostam de perguntas editorializadas, não é essa a minha intenção, mas eu preciso dar uma pequena introdução de contexto aqui. Eu não moro no Brasil atualmente, né? E onde eu moro, enfim, tem havido uma instituição que está investigando corrupção, e eu juro que eu não estou falando do Brasil, é verdade. E ela se tornou irresistível, quer dizer, a imprensa local noticia tudo o que essa instituição apresenta, né, como absolutamente verdadeiro, bombástico, etc. Novamente, eu não estou falando do Brasil. E, evidentemente, há erros, e esses erros, então, sai aí erramos, passa batido ali no pé da página de um jornal, alguma coisa assim. Quer dizer, na verdade, nem é o próprio jornal que erra, muitas vezes ele apenas reproduz essa história que é passada por essa comissão. Enfim, agora, trazendo para cá, porque essa é a minha questão, como eu não vivo aqui, eu queria saber se, nesse momento, as forças hoje que estão envolvidas nessas investigações de corrupção no Brasil, enfim, Ministério Público Federal, Polícia Federal, né, e segmentos da Justiça, etc., enfim, elas são irresistíveis aqui também? Ou a imprensa, quer dizer, a imprensa tem também publicado todas as histórias que lhes são passadas por essas instituições assim? Porque há um dilema nisto aí, enfim, não é simples, não é uma simples questão de errar ou não errar, é porque há um dilema nisto, que se você contesta essas histórias, é porque você está do lado dos corruptos, talvez, enfim, não sei. Então, eu queria saber se há exemplos no Brasil de investigações desses erros, se tem havido exemplos de investigações desses erros, se é possível citá-los, se eles têm tido repercussão. Eu acho que eles são irresistíveis, não há dúvida. Que a imprensa publica quase tudo, ou tudo que eles divulgam, também não há dúvida. Acho que tem vários questionamentos. Acho que nem tudo é publicado de forma crítica. Eu acho que, em muitos momentos, as divulgações, por exemplo, espetaculares feitas pela PGR ou pela Procuradoria de Curitiba, de São Paulo, enfim, são questionadas, são aí colocadas em xeque pela imprensa. Mas acho que, no fundo, há, sim, muito poder deles sobre os jornais. Enfim, não tem muito como. A informação está com eles, e os jornais, muitas vezes, comem na mão da Procuradoria, especialmente da Procuradoria. Erros, especificamente, eu sou ruim de memória, não sei se tem um... acho que teve alguns, mas assim, acho que todos os erros foram falados depois. Quer dizer, de certa forma, eu acho que os jornais tentam ter aí uma postura crítica, mas não tem jeito. Assim, eu acho que aquilo que a gente falou no começo, muitas vezes os jornais esquecem que, por exemplo, Procuradoria tem lado. Entendeu? Então, é colocado como se fosse um fato verdade. Como se fosse verdade, como se aquilo tivesse acontecido, esquecendo que a função dos procuradores é acusar. Então, acho que tem essa preocupação. Eu me sinto muito confortável aqui, porque eu trabalho num lugar que eu me sinto muito cômodo, assim, não preciso fazer nenhuma ginástica, sabe? E me vêm vários exemplos de matérias que eu fiz ou que a gente fez lá que eu acho muito boas nesse sentido. Por exemplo, a gente fez uma matéria especificamente sobre o artifício da delação, e aí a gente procurou exaustivamente todos os pontos positivos e depois fizemos o mesmo exercício em relação aos negativos, às críticas e a satisfação de fazer um trabalho onde essas duas coisas estão presentes. A gente, com muita frequência, faz material assim, e eu fico muito satisfeito quando a gente faz um negócio desse, sabe? E eu descobri um prazer em mim no jornalismo que eu não tinha, que é, assim, primeiro escrever a parte, sei lá, da acusação com afinco, assim, e depois fazer a mesma coisa com a defesa, sabe? Falar, pô, eu vou tirar tudo que eu sei de um lado e do outro. O ápice desse exercício foi, eu não sei se vocês terão memória,
de quando saiu a gravação da Dilma, dizendo para o Lula assinar o papel da posse como ministro e usar se precisasse, né? E tinha duas versões. Uma era essa da acusação, de que, na verdade, era uma forma de se proteger da justiça e tal, e ela com uma outra versão, dizendo que ele não poderia estar na posse, e daí, se ele não precisasse voltar, teria que assinar e tal. E aí eu fiz uma matéria que era isso, assim, era duas matérias em uma. Existem duas versões sobre esse fato. Primeiro, houve esse áudio pensando que ele é tal coisa, e daí expliquei para minha mãe, assim, sabe, olha, isso aqui é uma prova cabal de que essa gente é muito corrupta, isso aqui é tal. Agora, houve esse áudio com o seguinte, sabendo que o Lula não poderia estar e tal, e não sei o quê, e o diálogo não diz mais do que se você precisar e tal e tal. E eu não tenho a menor ideia de como é que as pessoas tiraram suas conclusões. Mas é uma forma, para mim, muito cômoda de dizer, olha, não me cabe julgar. A informação disponível é uma senhora dizendo isso aqui e um procurador dizendo isso aqui. Tire a sua conclusão. Em relação à delação premiada, a mesma coisa, quer dizer, é um artifício muito útil aqui e tal, mas que traz riscos que são aqui dessa natureza. Eu acho que essa é uma saída, é dizer com franqueza, olha, as pessoas estão falando. Na questão do Lula, isso aconteceu novamente. Quando ele depois ao Moro, eu fiquei até 5h45 da manhã escrevendo matéria. Eu ouvi todo o depoimento dele, fui, voltei e tal, tirei tudo, dividi em 12 pontos. Falei, eu acho que tem 12 coisas que são fundamentais aqui e tal. E eu falei, olha, agora é a hora da defesa falar. Agora é a hora da defesa falar. Quando a acusação fala, ela fala, oh, o cara meteu a mão, o apartamento dele, não sei o que e tal, e a gente vai lá e põe tudo e tal. Agora ele está falando. E a lógica dele é essa aqui, ó, ele diz que isso aqui não vai, ele diz tal e tal e tal. Inclusive, um dos itens era a relação com o Moro, que é muito semelhante à figura que o colega descreveu nesse país hipotético. Quer dizer, é um cara que fornece informação irresistível, etc. E tal. Como é que a defesa do Lula vê o Moro? Como é que foi a interação entre a defesa do Lula e o Moro? Como é que o Lula respondeu às interpelações da defesa? Então, está lá. Quer dizer, um dos itens é esse. Quer dizer, um juiz que, no julgamento, ele funciona assim, ele falou tal coisa, ele disse assim, assado. No outro momento em que o Moro está falando uma coisa irresistível e tal, ele aparece como o cara que está dizendo uma coisa. Agora, esses processos judiciais, e basicamente a gente está aqui falando de assunto de polícia, né? A política se transformou nisso. Ele tem essa dinâmica, ele tem a acusação, ele tem a defesa, ele tem o julgamento. Quer dizer, eu acho que em cada momento você retratar de forma fidedigna o que a parte está dizendo é um bom passo para manter um equilíbrio. Mas aí, para complementar, acho que é fundamental, exatamente isso, eu concordo totalmente, só que você tem um a mais que o jornal tem que fazer, eu acho, porque senão ele não... Quer dizer, que é o que ele dá mais ao leitor, que é você dá o espaço para um, dá o espaço para o outro, mas você, como jornal, você, como jornalista, tem que mostrar o que tem de inconsistente, o que tem de incoerência. Por exemplo, quando o Lula fala assim, nunca nesse país ninguém falou, levantou nada sobre os diretores da Petrobras. Não é verdade. Então, por exemplo, que o jornal coloca assim, já houve 27 mil acusações, reportagens. Então, assim, acho que tem um pouco os dois lados. Você tem que, em primeiro momento, e fundamental e básico, é realmente retratar com a maior fidelidade e clareza e tudo mais. Agora, o jornal não pode fazer só isso. Eu acho que cada vez mais eu sinto que o leitor não quer só isso. O leitor quer dizer, na verdade, o leitor quase quer que o jornal dê uma opinião, mas eu acho que o jornal não tem que dar essa opinião. O jornal tem que ir além disso, tentar levantar o que há de inconsistente, o que há de correto, assim, aquela coisa, sem julgar, porque o jornal não tem que julgar, mas tem que dar elementos para que o leitor consiga julgar além de um lado e de outro. Porque aquela coisa, não sei se você já foi num tribunal do júri. Qualquer tribunal do júri que você assista, você ouve a acusação, fala assim, nossa, incrível. Aí vai a defesa e fala assim, nossa, não, imagina, ele não fez isso. Porque é um pouco aí o discurso, né? Quer dizer, é o poder do discurso. Eu acho que o que o jornal tem que fazer é ir além disso. Que o jornal tem que ter elementos, tem que ter condições técnicas e ferramentas para poder mostrar ao leitor o que tem ali de... Acho que a armadilha, assim, se o jornal tem a condição, ele faz e eu acho positivo. O problema é quando ele não tem e ele faz uso do discurso do outro para... Exatamente. Aí não adianta. Esse é o pulo do gato. Você tem razão, concordo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui minha e depois eu vou passar para o Lucas finalizar. É que eu estava pensando aqui no assunto que a gente não tocou, que era as eleições dos Estados Unidos. Eu sei que nós não somos jornalistas americanos, inclusive nós recebemos aqui o Simão Romero, do New York Times, que conversou sobre isso. Mas eu queria saber a opinião de vocês, porque foi falado muito na época das eleições
que os jornalistas estavam convencidos de que a Hillary ia ganhar e que eles tiveram um papel, né, em ter feito feito uma coisa que no final eles erraram, né? Eles erraram nessa convicção de que ela ia ganhar e tal. E queria saber a opinião de vocês. Você acha que realmente o jornalista tem que levar essa culpa? Ou seja, foi um erro na cobertura? Qual a opinião de vocês? Eu acho que tem um pouco a impressão de que, assim, eles não viram os Estados Unidos inteiro, né? Quer dizer, na verdade, não perceberam o movimento que havia no país. Quer dizer, claramente há um Estados Unidos que estava escondido, digamos assim, e havia uma convicção, de fato, de que a Hillary era melhor. Agora, no fundo, assim, acho que a imprensa americana teve vários momentos em que ela, de fato, vacilou. Quer dizer, tratou o Trump inicialmente como uma piada. Aí deu como espaço demais, o que, de uma certa forma, você aumentou a própria leitura e os próprios eleitores interessados. Então, acho que, de fato, houve uma falha de visão do que estava acontecendo. Agora, enfim, é um erro. De uma certa forma, é um erro. Nesse sentido, acho que dá para dizer. A gente não sabe como lidar com esse negócio aí. Isso aí é um assunto, porque o que você faz, né? O cara existe, está lá. Quando você aponta o que você considera grotesco no discurso, isso acaba funcionando como gasolina para pessoas que consideram esse valor positivo. E nós vamos viver isso aqui no Brasil com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na pesquisa da Datafolha última, foi quem mais cresceu, com uma peculiaridade sobre a qual pouca gente está se dando conta. O Trump e figuras parecidas cresce, sobretudo, no interior, em pessoas com menor escolaridade e menor renda. O melhor desempenho do Bolsonaro é entre homens com maior renda familiar e maior acesso à educação. Portanto, pessoas que têm um acesso a uma expressão política na sociedade acentuada. Essa é uma questão para nós. Como é que nós vamos cobrir esse fenômeno? Porque é bizarro. Quer dizer, quando você diz assim, olha, ele é um cidadão que apoia a tortura e que na situação tal ele falou tal e qual coisa, olha que absurdo, as pessoas tomam isso como um elogio. E como é que você faz? Uma inversão de valor de tal ordem. Agora, o jornal vai fazer o quê? Vai ignorar? Não dá. Não vai noticiar que o cara foi quem mais cresceu? Vai ter que noticiar. Agora, é isso. Quer dizer, quanto mais você aponta o quanto a situação é uma aberração, mais os simpatizantes consideram que isso porque entra numa esfera do fervor religioso. Uma coisa que um jornalista americano falou é um pouco isso, que, na verdade, os jornalistas, principalmente dos grandes jornais, circulam num mundo em que as pessoas todas eram, de uma certa forma, pró-Hillary. Então, assim, no fundo, de fato, foi uma cegueira, entendeu? Não se viu o que estava acontecendo e qual era o tamanho do apoio do Trump. Acho que foi um pouco isso. Da bolha, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que nosso tempo também, né? Já. Claro, a questão dos erros a gente sempre levanta isso nas discussões entre jornalistas e principalmente entre não jornalistas que começam a enxergar teorias da conspiração e etc. E muitas vezes trata-se de uma coisa banal, né? Uma cagada realmente, enfim, claro que como disse o irmão do Gedel, que há caixa 2, há também erros e erros, né? Claro. E enfim, para terminar, eu não sei, era pedir para vocês, talvez, enfim, falarem um pouco sobre essa política de redução de danos que, de certa forma, a gente falou, porque tem erro que é gravíssimo. Eu, atuando como jornalista, já fiz imputações graves a uma pessoa que depois se mostraram erradas. Enfim, eu cometi uma cagada grande, que é diferente de você cometer um erro banal, enfim, um erro menor, né? Enfim, como que seria essa política de redução de danos no jornalismo, segundo vocês? Não sei exatamente como seria uma política desse tipo. O que eu acho é que, assim, como eu falei, é muito fácil errar. Quer dizer, a gente vive, a natureza da nossa função é muito arriscada. Há muita pressão, há muita informação que pode ter interesse, enfim. Eu acho que cada vez mais, ainda mais nesse mundo de jornalismo online e com uma concorrência imensa,
é, no fundo, o jornal e o jornalista, porque essa decisão não pode ser só do jornal, mas é pessoal, muitas vezes ter a coragem de não publicar. Eu acho que um pouco o erro é você assumir que você não vai dar uma informação porque você não tem certeza dela. Você vai correr o risco de levar um furo? Vai. Pode, mas eu acho que é mais importante a segurança da informação. Claro que tudo depende, tem nuance, depende da situação e tal, assim. Mas eu acho que, cada vez mais, se você não tiver essa coragem de não publicar, quando você não tem a segurança, eu acho que você vai perdendo a credibilidade. Você vai, enfim, está mais sujeito a erros e vai perder a credibilidade. Acho que esse é um dos pontos a se pensar. Eu acho que tem uma série de coisas de ordem prática, que seria meio bobo dizer, mas assim, checagens, bases do jornalismo, né? Ouvir os lados, ter acesso à fonte primária, ao documento original, à gravação original, blá, blá, blá. Ter uma equipe que ajude também o editor, né? Todo o processo tem que estar blindado. Então, isso é um pouco óbvio, mas é importante, uma parte muito importante, e fazer os erramos, fazer as coisas com decência, né? Agora, já numa parte mais criativa, assim, dizer, putz, eu gostaria de ver a coisa com um ritmo um pouquinho mais lento, sabe? Eu não sentiria falta. A gente conversava ali fora sobre o New York Times, eu faço bastante coisa da área internacional, e é isso mesmo, eles demoram para dar. E eu espero. E eu sou um leitor, sabe? Assim, eu olho, o leitor espera. E quando vem, normalmente eu leio e falo, tá vendo? Vale a pena. Tá, isso aqui está claro, ali não estava. Então, normalmente, na pressa, você publica coisas que nem você entendeu direito, ou que você não consegue explicar direito. E a regra básica, que é incrível como a gente viola essa regra, é assim, se você não entendeu direito, o leitor não vai entender direito. Então, mais vale esperar e entender. Se você não entendeu, é porque provavelmente tem algum pepino ali. E pode ser grave, pode ser uma coisa que não está fechando na história, né? Então, a redução da velocidade, eu acho que é uma coisa que ajuda muito. E acho que seria muito importante para os jornais impressos, que ficam nessa crise sobre quem sou eu nesse mundo digital. Talvez seja exatamente isso. Quer dizer, você já vai chegar amanhã de manhã, não tem como mudar isso. Então, faça bem apurado, faça com contexto. E a coisa da internet, não achar que é só portal de hard news, porque é também o que a Paula está dizendo. Você tem a chance, por exemplo, de esquadrinhar toda a gravação do Joesley, ter todos os trechos de áudio e todos os contextos do que ele está dizendo, que é uma coisa que no impresso você não consegue fazer, e essa é a vantagem da internet. Então, reduzir o ritmo, revalorizar as ferramentas tradicionais de apuração, etc. E tal. Também tudo o que você falou, quer dizer, que tristeza as redações perdendo pessoas que são experientes, que já cobriram esses assuntos, que já erraram, que têm, não necessariamente mais idade, às vezes sim, às vezes não, mas experiência mesmo, né? Tudo isso acho que ajuda, assim, é um pacotão de coisas que ajuda a reduzir. Agora, a gente não se livra completamente. E a última coisa que eu quero dizer é assim, não se deixar intimidar, porque também o erro pode ser paralisante. Às vezes a gente perde por isso. E a gente precisa de uma imprensa que tenha coragem de fazer e que saiba lidar com o risco de, às vezes, errar, né? É interessante que o Ricardo Noblar, que essa semana, inclusive, cometeu um erro ao anunciar a renúncia do Temer, né? Ele ganhou um prêmio ESSO em 2000, no Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense deu uma manchete contra o Eduardo Jorge, que era, então, ministro do governo Fernando Henrique, atribuindo ao Eduardo Jorge, enfim, benefícios de uma empresa, e, na verdade, estava errada a reportagem. E o Correio se redimiu numa outra manchete, dizendo o Correio errou. E aí, enfim, foi um caso realmente interessante. Acho que foi a primeira vez, se não me falha a memória, de que por isso até ele ganhou o ESSO, né? Enfim. Bom, gente, é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Muito obrigado. A presença de todo mundo aqui, quem acompanhou. E, em nome da Pública, agradeço e até a próxima conversa. Valeu. Obrigada a todos. Fiquem à vontade para tomar um café aqui.